Poucos homens imaginam que um gesto tão íntimo, aparentemente apenas erótico, pode carregar em si um poder oculto de saúde e longevidade. O ato de lamber, de se entregar ao prazer da esposa, quase sempre é visto apenas como um detalhe sereno no relacionamento, uma escolha de casal, algo sem importância médica. Mas a verdade é que este gesto, quando feito com entrega, tem efeitos que vão muito além da cama. Ele pode ser um remédio natural para a vitalidade masculina, capaz de transformar a saúde de quem pratica e prolongar a vida de quem se entrega. Ao longo dos anos, percebi que os homens que se permitem viver plenamente essa intimidade, sem vergonha, sem bloqueios, sem medo, são os mesmos que carregam uma energia mais jovem, mais viva, mais pulsante. E por que isso acontece? Porque quando o homem dá prazer verdadeiro à mulher, o corpo dele reage de forma silenciosa, mas poderosa. O toque da língua desperta nela hormônios de prazer e relaxamento, e quando ela responde, o corpo dele também recebe uma carga química capaz de restaurar a saúde cardiovascular, melhorar a circulação e até equilibrar níveis hormonais. Sim, eu sei que isso soa provocativo, mas é exatamente essa provocação que a ciência nunca contou, porque a ciência prefere esconder aquilo que é íntimo, aquilo que envolve prazer. O que se estuda nos laboratórios é o que pode ser vendido em comprimidos, pílulas e fórmulas. Mas o que nasce da intimidade, do encontro de dois corpos, raramente é revelado. E é por isso que tantos homens acreditam que estão condenados à impotência, ao envelhecimento precoce, à perda da virilidade, quando na verdade possuem em suas próprias mãos, ou melhor, em sua própria língua, uma ferramenta de vida longa. O prazer oral masculino não é apenas um ato erótico, é uma forma de exercício. Quando o homem se curva sobre a mulher, ele ativa músculos que normalmente ficam adormecidos. O coração trabalha de maneira diferente, o sangue circula com mais intensidade e a respiração ganha um ritmo profundo e constante. Ao mesmo tempo, o cérebro libera dopamina e ocitocina, hormônios ligados à sensação de prazer, confiança e bem-estar. O resultado? Menos estresse, menos pressão alta, menos risco cardiovascular. É como se o corpo recebesse um banho químico de vitalidade. Mas há algo ainda mais profundo. O homem que lambe sua esposa com entrega verdadeira está treinando sua própria mente para reconhecer que prazer não é apenas receber, é dar. E quando o homem aprende a dar prazer, sem pressa de terminar, sem obsessão pela própria performance, ele entra em um estado de presença plena. Esse estado é terapêutico. O cérebro se acalma, as tensões se dissolvem, o corpo se alinha com a respiração, e esse simples momento íntimo se transforma em uma meditação ativa, uma prática silenciosa de rejuvenescimento. Muitos dos meus pacientes idosos que redescobriram esse gesto me contaram algo curioso. Disseram que começaram a dormir melhor, que acordavam mais dispostos, que se sentiam mais jovens e confiantes. E quando investigamos juntos, vimos que não era coincidência. Era a soma de reações químicas, circulatórias e emocionais que nasciam desse momento. E tudo isso sem remédios, sem fórmulas mágicas, sem laboratórios. Mas, para que esse ato realmente funcione como um elixir de vitalidade, é preciso entender que não se trata de uma técnica qualquer. Não é apenas um jogo erótico. É uma entrega. O homem precisa entrar nesse gesto com consciência, como quem oferece à parceira um presente silencioso, como quem encontra na boca um caminho de cura. Quando feito dessa forma, o prazer oral masculino deixa de ser apenas prazer e se torna um segredo de longevidade. No próximo bloco, vou revelar os mecanismos invisíveis que fazem desse gesto um dos maiores aliados do corpo masculino depois dos 60 anos. Vamos falar sobre circulação, hormônios, cérebro e coração, e como tudo isso se conecta em um ato que aparentemente seria apenas íntimo, mas que na verdade é medicina natural para a vida inteira.
Muitos homens envelhecem acreditando que perderam a potência simplesmente porque o corpo não responde como antes. Veem o pênis mais frágil, a ereção mais tímida, a respiração mais curta. Mas o que poucos entendem é que a perda de vigor não vem apenas da idade. Vem da ausência de estímulos que mantém o corpo vivo. E é justamente aí que o prazer oral masculino se torna uma chave de saúde esquecida. Quando o homem lambe sua parceira, ele não está apenas oferecendo prazer. Ele está ativando em si mesmo uma série de sistemas biológicos que funcionam como um treinamento oculto de vitalidade. O corpo entra em estado de alerta positivo. O coração bombeia mais sangue. Os músculos da região lombar e pélvica trabalham de forma intensa, sustentando a postura. A respiração ganha ritmo, aproximando-se de uma meditação em movimento. E tudo isso gera efeitos que permanecem muito além do momento íntimo. O primeiro grande benefício é na circulação sanguínea. O pênis é um órgão extremamente sensível ao fluxo de sangue. Quanto mais ativo e oxigenado o sistema circulatório, maiores as chances de ereções firmes, mesmo na terceira idade. O ato de se inclinar, respirar profundamente e manter um ritmo de estímulo oral prolongado ativa o coração e melhora a tal oxigenação do sangue. O corpo passa a enviar nutrientes não apenas para o cérebro e os músculos, mas também para essa região íntima. É por isso que homens que praticam esse gesto com frequência tendem a relatar ereções mais espontâneas, porque seu corpo se mantém treinado para o fluxo. O segundo benefício está nos hormônios da vitalidade. O contato íntimo, feito com entrega, dispara a liberação de dopamina e ocitocina. A dopamina é o hormônio da motivação, aquele que dá energia e foco. Já a neocitocina é o hormônio do vínculo, da confiança, do relaxamento. Quando o homem dá prazer e vê a parceira reagir, seu cérebro é inundado por essas substâncias. O resultado é simples: menos estresse, menos ansiedade, menos medo de falhar. É como se o corpo dissesse: está tudo bem, você ainda é capaz. Mas há um terceiro benefício que poucos imaginam: a proteção cardiovascular. Durante o sexo oral, o ritmo respiratório e cardíaco do homem funciona como um exercício aeróbico leve. Não é corrida, não é musculação, mas é movimento. Esse exercício silencioso fortalece o coração, melhora a pressão arterial e protege contra doenças silenciosas que costumam surgir após os 60. É como se o corpo recebesse um treino disfarçado dentro da intimidade. E não para por aí. Existe ainda um fator psicológico poderoso. O homem que lambe sua esposa sem pressa treina o cérebro para adiar a recompensa. Ele aprende a se concentrar no prazer da parceira e não apenas no seu. Esse treino mental tem impacto direto na vida sexual. Homens que aprendem a dar prazer, primeiro conseguem controlar melhor sua própria ejaculação, prolongando o ato e reduzindo a ansiedade de desempenho. E, fora da cama, esses mesmos homens carregam mais paciência, mais calma, mais domínio sobre si mesmos. Um dos meus pacientes, o senhor Renato, de 67 anos, me contou algo revelador. Ele dizia que depois de redescobrir esse gesto se sentia mais vivo até durante o dia. Disse que a pressão arterial melhorou, que a respiração ficou mais leve, que a disposição aumentou. Quando perguntei por quê, ele respondeu sem hesitar: porque agora eu sinto que ainda sou útil, ainda faço minha esposa tremer. Isso me devolveu a vontade de viver. Essa frase resume exatamente o que tento mostrar aqui. O prazer dado é também um prazer recebido, mas num nível muito mais profundo, o nível da vitalidade. Esse é o segredo que a ciência quase nunca revela, que o ato íntimo é também um ato terapêutico, que a língua pode ser tão poderosa quanto qualquer medicamento, que o beijo profundo e lento no corpo da parceira pode ser mais eficaz que comprimidos para dormir, que fórmulas para a ansiedade, que remédios para a circulação, porque esse gesto atua onde nenhum medicamento chega, no coração,
na mente e na alma ao mesmo tempo. No próximo bloco, vou revelar algo ainda mais surpreendente. Como esse ato pode se transformar em um ritual de longevidade quando praticado regularmente? E por que homens que adotam essa prática tendem a viver mais e a envelhecer melhor? Vou te mostrar a conexão entre prazer, imunidade e envelhecimento saudável, e como você pode aplicar isso na sua vida hoje mesmo. Quando um homem passa dos 60 anos, ele começa a perceber que a vida já não corre tão rápido como antes. O corpo pede mais cuidado, a respiração exige mais calma, o coração precisa de mais atenção. Muitos acreditam que esse é o início de um declínio inevitável, como se a vitalidade tivesse prazo de validade. Mas o que poucos sabem é que a natureza deixou pistas escondidas sobre como prolongar a vida. E uma dessas pistas está justamente na intimidade, no gesto silencioso de dar prazer. O prazer oral masculino, quando feito com entrega, não é apenas um ato de excitação. Ele é um ritual biológico de renovação. Durante esse momento, algo acontece no corpo que vai muito além do prazer físico. O sistema imunológico é ativado. As células recebem mais oxigênio. O cérebro libera substâncias que combatem o estresse oxidativo, um dos grandes responsáveis pelo envelhecimento precoce. É como se naquele instante o corpo recebesse uma ordem invisível: rejuvenesça. E aqui está o segredo: quanto mais frequente é esse gesto, mais poderoso ele se torna. Assim como uma caminhada diária fortalece o coração, ou como alongamentos diários mantêm os músculos flexíveis, o sexo oral praticado com regularidade atua como um treino silencioso para o corpo masculino. Ele ensina o organismo a liberar, repetidamente, uma combinação química de prazer, relaxamento e vitalidade. E isso se traduz em benefícios palpáveis: menos doenças, mais disposição, mais vida. Um detalhe que muitos ignoram é que nesse ato o homem pratica algo raríssimo depois dos 60: a respiração profunda e ritmada. Ao se inclinar sobre a parceira e manter o estímulo por longos minutos, ele é forçado a respirar fundo, a controlar o ar, a encontrar um ritmo. Essa respiração não é apenas funcional, é terapêutica. Estudos já mostraram que homens que respiram de forma profunda têm menos problemas cardíacos, menos inflamações e maior expectativa de vida. O prazer oral é, nesse sentido, uma forma disfarçada de exercício respiratório. Uma meditação ativa, com benefícios que se acumulam ao longo dos anos. Outro ponto pouco falado é o impacto desse gesto na confiança emocional. Quando o homem faz sua parceira tremer de prazer, algo dentro dele se acende. Ele volta a se enxergar como um homem completo, capaz, potente. E essa sensação não é apenas psicológica, ela tem efeito físico. A confiança aumenta a produção de testosterona. A testosterona melhora na circulação, fortalece músculos, protege ossos e estimula no libido. E assim o ciclo se retroalimenta. Quanto mais prazer ele dá, mais vitalidade recebe de volta. Mas talvez o aspecto mais surpreendente esteja na relação entre prazer e imunidade. Homens que se permitem esse contato íntimo regular tendem a liberar mais anticorpos, mais células de defesa, mais proteção contra infecções e doenças crônicas. É como se o corpo entendesse que o prazer é também sobrevivência, que a vida só faz sentido se houver desejo, toque, entrega. E por isso, ele se protege com mais vigor. É por isso que digo sem medo: o homem que lambe a esposa vive mais, não porque há uma magia no ato em si, mas porque ele desperta em seu corpo todos os sistemas que prolongam a vida: coração, cérebro, hormônios, imunidade. É um ritual de vitalidade disfarçado de intimidade, uma fonte de juventude escondida na cama. No próximo bloco, vou mostrar como transformar esse conhecimento em prática diária. Vou te ensinar a criar um ritual noturno de rejuvenescimento íntimo, no qual você não apenas dá prazer, mas também programa seu corpo para acordar mais forte,
mais disposto e mais vivo. E vou revelar o caso de um homem de 71 anos que recuperou a alegria de viver justamente porque decidiu adotar esse gesto como parte de sua rotina de saúde. Quando a noite cai, muitos homens acima dos 60 anos se deitam carregando preocupações, dores do corpo e pensamentos de que a juventude já passou. O silêncio do quarto, que poderia ser um espaço de conexão e intimidade, muitas vezes se transforma em lembrança amarga de um tempo em que tudo parecia mais vivo. Mas a noite também pode ser o momento mais poderoso de renovação, se usada da maneira certa. É nesse cenário que o prazer oral ganha um novo sentido, não como ato apressado, mas como um ritual, um remédio noturno. Imagine a cena. Em vez de deitar com a mente pesada, o homem se volta para amar a esposa com carinho, entrega e intenção. Não busca apenas receber prazer, mas oferecer. O toque da língua, lento, profundo, consciente, se transforma em um exercício de presença. O coração acelera, o sangue circula, a respiração ganha ritmo. E enquanto isso acontece, algo invisível começa a se reprogramar dentro do corpo. Hormônios de vitalidade são liberados, tensões desaparecem, o estresse cede lugar ao relaxamento. Esse gesto tem um efeito curioso. Ao dar prazer, o homem libera ocitocina, o chamado hormônio do vínculo. Essa substância não apenas aproxima o casal, mas também reduz a pressão arterial, regula o sono e fortalece a imunidade. É como se o corpo entendesse que, ao cuidar da parceira, está também se cuidando. A entrega se transforma em autocura. O prazer oral noturno também ativa regiões do cérebro ligadas à memória e à juventude emocional. Homens que praticam essa intimidade com frequência relatam que acordam mais leves, mais dispostos, como se tivessem recebido uma injeção invisível de energia. É porque durante o sono, o corpo aproveita as substâncias liberadas no ato para reparar tecidos, oxigenar células e restaurar a vitalidade. A ereção matinal, que muitos acreditavam perdida, volta a surgir, não como um acidente, mas como um sinal de que o corpo reencontrou seu caminho. Eu me lembro do caso de Cláudio, um paciente de 71 anos. Ele havia desistido da vida sexual depois de anos de tentativas frustradas com medicamentos. Sentia-se envergonhado, afastado da esposa, sem esperança. Quando nos encontramos, eu o desafiei a mudar sua forma de ver a intimidade. Pedi que esquecesse os comprimidos e criasse junto da esposa um ritual noturno de prazer, não para ele, mas para ela. No começo estranhou, disse que não fazia sentido dar prazer se não podia receber. Mas em poucas semanas algo inesperado aconteceu. Cláudio começou a dormir melhor, acordava mais cedo, mais disposto. Até que, em uma manhã, notou algo que julgava impossível. Estava ereto novamente, firme, vivo. Chorou ao me contar. Disse que não lembrava a última vez em que havia sentido aquilo. Essa história não é isolada. Ela revela um princípio simples. O prazer dado é um remédio que retorna. O homem que se entrega ao corpo da esposa com amor e presença está, na verdade, tratando seu próprio corpo. Está treinando seu coração, sua respiração, sua circulação. Está reativando sua mente, sua confiança, sua energia vital. Por isso eu digo: não veja esse gesto como algo secundário. Veja como um ato de longevidade. Faça dele parte da sua rotina noturna, um hábito tão natural quanto escovar os dentes ou tomar banho. Ao oferecer prazer, você está semeando juventude no seu próprio corpo. No próximo bloco, vamos concluir essa jornada mostrando como esse segredo pode transformar não apenas sua vida sexual, mas também sua relação, seu casamento e até a forma como você se enxerga como homem. Vamos falar sobre o legado que você pode deixar. Não o de alguém que desistiu, mas o de alguém que escolheu viver com potência até o último dia. Quando penso nos homens que acompanhei ao longo dos meus 15 anos de experiência, percebo uma divisão clara.
Há aqueles que, ao envelhecer, aceitaram o silêncio do corpo como sentença final. Pararam de tentar, pararam de tocar, pararam de acreditar. São homens que se fecharam na ideia de que a juventude era a única fase em que poderiam ser vivos de verdade. E há os outros, aqueles que ousaram continuar, que não tiveram vergonha de explorar novas formas de prazer, que entenderam que dar prazer à esposa era também um caminho de renovação pessoal. Esses homens são diferentes, caminham mais leves, carregam uma alegria secreta nos olhos. Não vivem obcecados por remédios ou pela contagem do tempo, porque descobriram um segredo simples: o prazer é juventude. E dar prazer mais do que receber é a forma mais poderosa de manter-se vivo. É por isso que afirmo sem medo: o homem que lambe sua esposa vive mais. Não porque exista uma magia escondida, mas porque esse gesto concentra tudo aquilo que sustenta a vida longa: circulação ativa, coração fortalecido, hormônios equilibrados, mente relaxada, vínculo emocional profundo. É um exercício do corpo e da alma, um treino silencioso que prolonga a existência. E mais, esse homem deixa um legado. A esposa que é tocada com entrega sente-se desejada, valorizada, amada. O casamento se renova, a cumplicidade aumenta. E mesmo nos dias difíceis, quando a idade pesa ou a saúde exige cuidado, existe entre os dois um pacto íntimo que nenhum tempo pode apagar. A certeza de que viveram de verdade, de que experimentaram até o último instante a beleza do encontro humano. Esse é o verdadeiro sentido da longevidade. Não apenas contar anos, mas encher esses anos de experiências que dão sentido à vida. E o prazer, longe do tabu, longe da vergonha, longe do silêncio, é parte essencial desse sentido. Portanto, se você me ouve agora, lembre-se: não espere que a juventude volte para sentir prazer. Não espere que o corpo reaja sozinho. Escolha você mesmo ser o iniciador da mudança. Toque, explore, entregue-se, porque no ato de dar, você recebe em dobro. Porque na entrega, você reencontra sua força. Porque na língua que acaricia, no beijo profundo, no prazer oferecido, está escondido o remédio mais poderoso contra a morte precoce, o prazer que cura e prolonga a vida. E assim, em silêncio, sem alarde, você pode se tornar o homem que nunca desistiu de sentir, o homem que não se deixou apagar, o homem que lambeu sua esposa e viveu mais por causa disso,